Oi, crianças, sem abraços, sem beijinhos, sem aperto de mão, mas logo estaremos aqui juntinho para nos abraçarmos, nos beijarmos e pegar na mão do outro, sentir o calor humano do outro. Mas enquanto isso não acontece, a tia Sandra vai fazer uma revisão de onde nós ficamos lá no nosso conteúdo de história. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de história e acompanhassem aqui, que tem como tema de hoje o berço do homem americano. Vou falar um pouco sobre esse berço desse homem, onde tudo iniciou, gente. Foi aqui, no povoamento das Américas, começou em São Raimundo Nonato, aqui no nosso Piauí, na Serra da Capivara. Crianças, os povos, que vieram à América, os primeiros povos que vieram à América, eles foram denominados de povos primitivos, Pois até então, eles não dominavam a escrita. E os historiadores falavam que este período era um período sem história. Mas eles foram analisar e viram que nas paredes das cavernas, eles se comunicavam através de quê? Dos desenhos. Tudo que eles viviam no seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia, era representado nas paredes das cavernas. Então, eles passaram a ser chamados de povos primérvios. O que são povos primérvios? Foram os primeiros povos, os povos antigos, que aqui chegaram até no nosso continente, Mas até então, eles não dominavam a escrita, certo? E tem várias explicações, desses estudiosos, mas eles não sabem como e quando esses povos chegaram aqui e habitaram o nosso continente. Então, é por isso que foram estudadas várias teorias. E eu vou repassar essas teorias aqui para vocês e gostaria que vocês observassem aqui o mapa, tá? Que eu vou tentar explicar essas teorias para vocês. Fala da teoria do Estreito de Bering. Diz que o homem, atravessou por uma ponte de gelo, ele saiu aqui da Ásia, e veio até aqui, a América do Norte, através dessa ponte de gelo. É o que diz aí a teoria do Estreito de Bering. Já temos a teoria do Malaio-Polinésia, que diz a seguinte: ele diz que os homens, que eles levaram o quê? 30 mil anos. 30 mil anos para fazer essa travessia. E que eles vieram aqui, por essas ilhas polinésias, e atravessaram o Oceano Pacífico em seus barcos. Nós temos aqui até o desenho dos barquinhos, onde eles fizeram essa travessia até chegar à América do Sul. Temos também, crianças, a teoria australiana. O que é que eles dizem nessa teoria? Que o homem, ele atravessou 30 mil anos, ele fez essa travessia até chegar aqui no nosso continente, E que eles vieram aqui, por essas ilhas australianas, E atravessaram também até chegar ao sul da América do Sul. Nós temos a arqueóloga Nied Guidon, que também ela deu seu parecer, a sua teoria. Ela não descarta nem a teoria da Malaio-Polinésia, nem do Estreito de Bering e nem a australiana. Ela simplesmente acrescentou mais uma possibilidade de que esses homens eles levaram aproximadamente 50 mil anos, para se deslocar do oceano, aqui do Oceano Atlântico, aqui para a América do Sul. Então, gente, são várias, teorias eu trouxe para vocês. Aqui mais, são faladas nos livros, que são essas teorias que eu tentei mostrar aqui para vocês no mapa, certo? Então, criança, nós temos a Nied Guidon, que é essa arqueóloga que ela veio aqui para o Piauí para se aprofundar. Então, em que é que ela embasa suas pesquisas? Nesses vestígios que aqui foram encontrados ao longo do tempo, antes de o homem dominar essa escrita. E que vestígios são esses? Essas pinturas rupestres encontradas
encontrado nas paredes das cavernas, que era a maneira que o homem se encontrava de se comunicar, de dizer o que ele estava vivendo naquele momento. Também os objetos deixados por eles nessas andanças, né? Os objetos deixados por eles, como os artefatos, né? Construídos por eles, né? Jogados lá, os restos de cerâmicas, que também foram deixados por ele, restos de animais, os fósseis de animais, e do ser humano também, que nós sabemos que nessa travessia, né? Muitos adoeciam e morriam, né? Então eles eram enterrados nas próprias cavernas. Então ficaram lá as ossadas. Então a Niede Guidon, ela embasa sua teoria nesses estudos feitos por ela, que está aqui, né, no Museu do Homem Americano, que é onde tudo começou, em São Raimundo Nonato. Está lá comprovando para que nós possamos ver, né? Então, gente, o que é que esses homens vieram fazer, esses primeiros povos vieram fazer aqui no nosso continente? Eles vieram em busca da sua sobrevivência. E aqui eles matavam animais, caçavam esses animais, matavam para quê? Para se alimentar da sua carne, para vestir a pele, para passar o frio, né? De onde eles, para passar o frio nas cavernas, né? Também eles fabricavam os materiais para a sua sobrevivência, como as pontas de lanças, né? Os raspadores, as facas, tudo isso eram objetos fabricados por eles, para a sua sobrevivência. Então, gente, nós temos um acervo muito rico aqui no nosso Piauí. O patrimônio cultural, certo? O patrimônio cultural. Disciplina História do Piauí, né? E que vocês têm como professoras, eu, a tia Sandra e a tia Valéria, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse patrimônio cultural. O que é um patrimônio? O que é um patrimônio? Olha aqui, significa inicialmente o acúmulo de bens ou riqueza de uma pessoa, de uma família ou de uma empresa. Ou seja, tudo que nós guardamos, que nós tiramos como riqueza, não é? É um patrimônio. O patrimônio passou a designar tudo que o homem cria ou valoriza. Ou seja, com o passar do tempo, esse conceito de patrimônio foi deixando de ser esse acúmulo de bens e passou a denominar, a designar tudo que nós criamos e valorizamos, né? São os monumentos, as obras de arte, as festas, as danças, as músicas, as comidas, os saberes, as técnicas e as linguagens. Então, tudo isso é denominado de patrimônio, ou seja, tudo que o homem cria ou valoriza. Tudo que se cria com as mãos ou com a mente, sozinho ou com outras pessoas. Ou seja, nós podemos fazer esse patrimônio, ele pode ser individual e pode ser de forma coletiva com os outros, tá certo? O patrimônio, ele pode ser material ou imaterial. O patrimônio material é composto de monumentos, praças, teatros, museus, igrejas, entre outras construções existentes em outras regiões que devem ser conservadas pelo fato de contribuírem para a história do país. Ou seja, todos esses monumentos que devem ser o que? Preservados para nós mantermos, né, a história viva. Porque a história viva da nossa história, não é isso? Vamos agora falar um pouco sobre o patrimônio imaterial, que é composto das práticas, as danças, as músicas, a culinária, linguagens, festas, rituais, lendas, conhecimentos e técnicas que o ser humano sozinho ou também em grupo reconhece como parte integrante do seu patrimônio cultural. Nós temos aqui, ó, o patrimônio imaterial, a nossa cajuína, que é feita de frutas
ser feito de forma artesanal, certo? Nós temos aqui as lendas. Uma das lendas que eu cito aqui para vocês é uma lenda muito conhecida aqui do nosso Piauí, que é a cabeça de cuia. E nós temos várias outras lendas, né? Temos aqui, ó, a festa, a quadrilha, né? Nós temos aqui que também é bastante vivenciada aqui no nosso estado do Piauí. Então, tudo isso aqui são patrimônios imateriais que nós devemos preservar para quê? Para que os filhos de vocês, os netos de vocês, um dia possam ter acesso a esse patrimônio. Porque se nós não preservarmos, né, tudo isso vai acabar. E aí, o que é que eles vão saber da história do passado? Né? O que é que foi vivenciado? Que patrimônio nós tínhamos? Então, basta nós o quê? Preservarmos todos esses patrimônios. Tanto os materiais como os imateriais. Vou falar um pouco sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, que eu falei até lá da Niede Guidon, né? Que ela é uma cuidadora para que esse Parque Nacional, para que esse sítio arqueológico que foi descoberto aqui na Serra da Capivara, ele possa, né, mostrar para a gente um pouco da nossa história, daqueles antepassados que por aqui ficaram antes de dominar a escrita, né? Nós temos aqui, ó, é um grande sítio arqueológico, reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial. O que é essa Unesco? União, né, das Nações Unidas, né, pela educação, pela ciência e pela cultura do nosso país, né? Este parque é rico em vestígios e por isso é um grande auxílio para a história. Lá existem sítios arqueológicos com várias pinturas rupestres e rastros de um passado bem distante. Então, por que aquela francesa que eu falei, a Niede Guidon, né? Ela veio aqui para o nosso estado para fazer esse estudo desses vestígios que lá foram encontrados, né? É por isso que hoje nós temos essa história belíssima, do berço da civilização. Por quê? Porque foi estudado minuciosamente por esses estudiosos, né? Todos esses vestígios deixados por esse homem, onde diz aqui, né? Que de um passado bem distante. A arqueóloga Niede Guidon, ela foi responsável por grande descoberta no parque. Ela realizou ainda e realiza, né? Ela já realizou, já fez vários estudos e ainda continua realizando essas pesquisas sobre as pinturas e os artefatos encontrados nessa região, contribuindo para a construção da história antes da escrita, né? Então, ela fez esse estudo minucioso de todos esses vestígios encontrados antes da escrita. É por isso que hoje nós temos o que mostrar, né? Lá no Museu do Homem Americano, né? Lá estão todos esses objetos para mostrar para vocês esses fósseis desses animais, os fósseis humanos, né? Que quando o homem daquela época eles se deslocaram, né? Eles eram enterrados nas próprias cavernas, né? Temos lá as pinturas rupestres desenhadas nas paredes. Então nós temos um acervo riquíssimo, tá? Pinturas rupestres, como eu já havia falado, são esses registros, né, que estão na forma de pinturas presentes nas paredes rochosas do parque. Elas representam a maneira como os grupos da época se comunicavam. Por isso são de todos os formatos, tamanhos, cores e temas. Nós temos aqui, olha, uma pintura rupestre. Então, tudo que eles vivenciavam no seu dia a dia, eles colocavam em prática através desses desenhos, né? Aqui nós temos, olha, gravuras de animais, né? De pessoas, lá tem outras pinturas, né? Que mostram eles em grupo, né? Eles fazendo essa coleta, coletando os frutos para se alimentar, carregando esse fruto. Então, tudo isso são as pinturas rupestres que eles desenhavam nas paredes das cavernas. Foram encontrados outros vestígios
comprovam a existência desses grupos humanos desde muito tempo no Piauí, né? Então está lá, além dessas pinturas, estão esses outros vestígios aqui, que eu falei para vocês, esses utensílios domésticos, que eles mesmos fabricavam, né? Da pedra lascada, dos ossos desses animais, que eles se alimentavam da carne, né? Que usavam a pele para se proteger do frio, certo? Aqui também, né? Nós falamos aqui daquelas ferramentas que eles também construíam para a sua sobrevivência, certo? Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre o que é arqueologia, como é o trabalho desse arqueólogo e, né, e várias outras coisas sobre eles, né? O que é arqueologia? Tem origem de duas palavras gregas, achaios e longos, e que significa estudo das coisas antigas. Então, foi tudo estudado antes da escrita, gente, como eu já havia falado para vocês. Porém, não estudam apenas as sociedades do passado, mas também as do presente. Por quê? Nós precisamos saber o que aconteceu no passado para entendermos tudo o que está acontecendo aqui no nosso presente. É por isso que os arqueólogos, eles não podem estudar só o que aconteceu lá no passado. Eles também, né, precisam estudar o presente para ter essa junção, esse entendimento do que está acontecendo hoje, né, no nosso mundo e na nossa história. Como é o trabalho de um arqueólogo? Não é um trabalho muito fácil, né, criança? Primeiro, o arqueólogo define a região a ser estudada, ou seja, o sítio arqueológico encontrado, os temas das pesquisas e os métodos de investigação que vai utilizar neste trabalho científico que se chama prospecção, né? Então, toda essa pesquisa, todo esse estudo, né, chama-se de quê? De prospecção. E o que vem a ser? O que é essa prospecção? Essa prospecção é a procura de sítios arqueológicos na área da pesquisa, né? Toda essa procura desses sítios, né? E dentro da área que eles vão ser, da área que vai ser pesquisada. Certo? Temos aqui também outros parques do Piauí, né? Eu falei do Parque Nacional da Serra da Capivara, que temos como município, né? O São Raimundo Nonato, Brejo do Piauí, Coronel José Dias, né? E João Costa. Ele fica, o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica dentro desses municípios, né? Nós temos aqui outros parques arqueológicos aqui no nosso Piauí. Nós temos um parque de 7 cidades, que também é um parque bastante visitado, onde tem um acervo, né, bastante rico e que as pessoas estão sempre vindo visitar, né? Ele fica localizado nos municípios de quê? De Piracuca, Piripiri e Brasileira, né? Temos também o Parque Nacional da Serra das Confusões, que também tem uma história belíssima, que a tia não vai adentrar agora, porque mais à frente nós vamos também falar sobre esse parque. Ele fica no município de Guaribas, Santa Luz e Cristino Castro, certo? É considerado o maior parque do Piauí e da região Nordeste. Então são parques, além do Parque Nacional da Serra da Capivara, são parques bastante visitados aqui no nosso estado, que tem uma belíssima história a ser vista, tá? Eu te trouxe também algumas gravuras, olha aqui desse parque, né? Que também essas gravuras estão expostas lá no Museu do Homem Americano na Serra da Capivara. Ó, está aqui, né? O Parque de 7 Cidades, temos também o Parque Nacional da Serra das Confusões, né? Temos aqui, ó, várias gravuras belíssimas desses ambientes. Então, crianças, espero que vocês, né, tenham gostado da minha aula, que tenha ficado algo de importante, né,
Sobre tudo que eu falei aqui, sobre o berço da civilização e também sobre patrimônios, né? E obrigada pela atenção de vocês. Tá, criança? Beijos. Até mais.